Agora nós vamos ouvir o Márcio Holland. Márcio, não é maldade, mas eu vou lembrar que você fez parte do governo Dilma. Não é maldade. Você deve estar acostumado a ser questionado por isso, né? E eu queria saber a avaliação que você faz dessa transição, da grave crise que o Brasil enfrentou, uma recessão histórica, a gente está pagando a conta disso ainda. Então, eu acho que você pode avaliar essa transição que nós tivemos, né? Esse complicador, e quais seriam as saídas hoje para a gente conseguir ter um horizonte de novo de crescimento. Denise, obrigado. Acho que está ligado, né? Obrigado pela lembrança, eu já estava esquecendo disso. Eu tenho um processo de desintoxicação, já tem quase 4 anos que eu estou me desintoxicando. Eu lembro que eu tenho colegas altamente qualificados na esplanada dos ministérios hoje e não têm conseguido obter êxito algum. Eu tenho feito uma meia-culpa do governo que eu tive, assim como meus colegas devem estar fazendo, assim como todos os outros, porque, antes de mais nada, eu sou um professor de economia. E o que quer dizer isso? Quer dizer que é importante, acho que foi colocado aqui por todos os colegas, nós, economistas, não damos conta de resolver o problema do Brasil. Começa por aí. Eu acho que nessa mesa aqui, se a gente for conversar um pouquinho mais, não vai demorar muito, a gente vai achar uma convergência de ideias e de propostas. Mas não vai adiantar muito. Não vai adiantar muito porque o Guilherme Afife Domingos foi muito claro. Sem uma reforma política, sem uma reforma das instituições socioeconômico-política brasileira, nós estamos fadados àquilo que o Cláudio colocou, a mediocridade. Eu acho que não é um governo, são sucessivos governos fracassados no Brasil. Se a gente for recuperar, o governo Lula I teve... FHC 1 teve seus problemas, Lula 1 teve seus problemas, 2 teve seu problema, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Nós temos tido no Brasil, desde os governos democráticos, tá, momentos de normalidade. Anos de normalidade. Até o governo Dilma I teve um ano de normalidade, o ano de 2011. Até o governo Dilma I teve normalidade. O governo Temer também teve normalidade, um ano de normalidade. E acabou. Tá? E acabou. Já faz um ano que esse governo está quebrado. Na verdade, eu acho que vale, o Brasil hoje precisa fazer uma reflexão mais profunda e eu gostaria de convidá-los à conversa mais impactante na linha do Cláudio, de que a gente precisa convencer a sociedade. Eu acho que a gente só vai conseguir convencer a sociedade se a gente tiver informações muito impactantes. Tá? Uma delas é: o capitalismo brasileiro está fracassado há muitos anos, desde os anos 80. Desde os anos 80, que a produtividade do trabalho do Brasil praticamente está semi-estagnada. As regras do jogo do capitalismo brasileiro são arcaicas. O modo de fazer negócio no Brasil é arcaico há muitos anos, há mais de 3 décadas. Nós não temos incentivo ao empreendedorismo no Brasil. Que me perdoe, Guilherme Afife Domingos, o empreendedorismo no Brasil hoje, pelo MEI, é pejotização barata. Não é microempreendedorismo. Nós não somos empreendedores, nós não somos inovadores no Brasil. Nós não estamos aquilo que a Latifa falou, a Zênia falou, Latife falou, nós não temos no Brasil um ambiente de negócios. Nós não temos ambiente de negócios há muitos anos. Há pelo menos 3 décadas no Brasil. As instituições brasileiras são muito ruins, político, econômica, social. Quando nós, economistas, apresentamos uma proposta, é preciso vir com uma proposta de blindagem institucional também. Não adianta vir só uma proposta econômica. Logo ela se desfaz, ela vai para o Congresso, ela se desmonta. Ela se desmonta. Então, o Brasil precisa se recompor as regras do jogo do capitalismo, recompor as instituições sociopolítico-econômicas. Senão, não vamos longe. Nós, provavelmente, crescemos, só para ter uma ideia, de 1997 a 2017, 18, 16, joga fora um ano, tira o outro, fica à vontade, a gente não cresceu 3% em média ao ano. Nós não crescemos 3% em média ao ano nas últimas 3 décadas no Brasil. E nós vamos crescer bem menos nas próximas 3 décadas. O crescimento potencial brasileiro contratado, aí eu gostaria de ouvir a opinião dos meus colegas aqui, para as próximas décadas, não passa de 2%. A população brasileira vai crescer a taxa decrescente.
Nós vamos envelhecer aceleradamente, 3 vezes mais que a média do envelhecimento dos outros países que aconteceu o envelhecimento em tempos remotos. Simplesmente o Brasil está tendo um processo de envelhecimento extremamente acelerado. Nós seremos uma outra população em 10, 15, 20 anos. Está havendo uma convergência tecnológica no mundo, que é essa coisa da indústria 4.0, tecnologia 4.0, quarta revolução industrial, manufatura avançada, que é uma convergência do mundo biológico com o mundo digital, com o mundo físico, de forma extremamente disruptiva, acelerada. E nós estamos na indústria 2, 1.0. Nós estamos preocupados com conteúdo de ferro, aço, ribite, pregar, ribitar, soldar, e o mundo está pensando em conhecimento, em inovação, em ciência. Nós vamos ficar ainda mais para trás. Eu acho que a melhor forma, talvez, de convencer políticos e a sociedade brasileira, contando com o apoio da Jovem Pan, é ser impactante. O Brasil vai envelhecer aceleradamente e seremos muito mais pobres, muito menos educados, com uma educação muito mais distante da média mundial, com inovação muito mais distante da inovação mundial. Esse é o país que está contratado já, neste exato momento. E nós estamos preocupados se o governo foi o melhor ou foi pior. Nós estamos enrolados. Todos os governos tiveram virtudes e defeitos. Todos foram bonitos e feios. Todos foram horrorosos, na verdade. Porque nenhum governo nos últimos anos, desde a redemocratização do Brasil, fez reformas políticas, fez reforma tributária, fez reforma previdenciária, adequada ao país, fez um programa de reforma educacional, fez investimento em infraestrutura. Olha o estado de São Paulo. Simplesmente, a malha metroviária de São Paulo se iniciou na mesma época da cidade do México. E nós simplesmente não construímos mais do que 1/10 de malha metroviária da cidade de São Paulo. E foram administrados por tucanos. Como eu tenho independência político-partidária, eu posso falar disso. Os tucanos fracassaram em São Paulo. Os petistas fracassaram no Brasil. E nós estamos preocupados com isso? Nós devemos estar preocupados muito mais em recompor o Brasil, a partir de agora, com uma visão crítica e clara de que o Brasil precisa, imediatamente, de reformas, na linha do que os colegas vão colocar aqui, estão colocados. Reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política, e aí nós vamos discutir, a partir de agora, como fazer isso. Perfeito.